Fala aí pessoal, meu nome é Renan, retornando aí à sétima parte do vídeo de conexão VBA-MySQL. O que eu mostro hoje é a questão de inserirmos dados dentro de uma combo box. Então nós temos aqui no nosso projeto uma combo que tem os dados dos estados e a gente quer trazer todos os estados para dentro dessa combo ao inicializar o formulário. Então, vamos lá no banco de dados, MySQL, phpMyAdmin, e vamos criar então, dentro do nosso banco Lógica VBDB, vamos criar uma tabela aqui, ó, nova tabela, vamos criar uma tabela com o nome de tabela underline UF. Então, tabela underline UF, minha única coluna nessa tabela vai ser dos estados. Então, vamos colocar aqui UF, que vai ser o estado, e vai ser o varchar como 2, porque eu só vou colocar a abreviação dos estados, PR, SC, assim por diante. Então, esse daqui eu posso marcar ainda, se eu quiser, a questão de não precisar muito incremente, posso colocar chave primária aqui para não repetir nenhum, mas o que eu quero mostrar mesmo aqui é que eu não preciso preencher nenhum dos campos, eu só posso colocar aqui a questão do MySunc, que é uma tabela. Quando você tem uma tabela que não precisa ficar toda hora sendo lida, alterada, você pode escolher MySunc fica mais rápido aí a questão dos procedimentos para trabalhar com ela, diferente do Binob, que tem mais recursos, mas pode se tornar mais lenta nas propriedades aí. Então a gente só acrescenta essa única coluna, vamos salvar nossa tabela, já vai estar criada então aqui para nós a tabela UF, está aqui. Então, dentro dessa tabela UF, eu quero adicionar os dados dos estados. Porém, eu tenho essa lista de estados lá no Excel e eu quero trazer todas essas UFs diretamente aqui, sem precisar cadastrar esses dados. Então, eu salvei numa tabela UFs que eu chamei aqui, coloquei todos os estados aqui em ordem alfabética. Eu quero puxar esses dados que estão aqui dentro do Excel para essa tabela UF lá no meu servidor, sem ter que ficar cadastrando estado por estado. Eu quero puxar toda essa tabela de uma vez só para lá. Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui no Excel, eu vou salvar como esse aqui, salvar como, vamos selecionar aqui, ó, como CSV separado por vírgula. Então eu salvo dessa fórmula com o nome UFs. Então vamos salvar aqui. Já existe, então eu substituo. Então está salvo. Só confirma que você salvou dessa maneira. Agora a gente vai lá no servidor e vamos importar esses dados para a nossa tabela UF que a gente selecionou aqui. Então eu tenho a tabela UF selecionada, não tem nada, por isso que está vazio. Então vamos aqui no importar. Eu vou importar, escolho meu arquivo, vou selecionar esse UF, que é um ficheiro CSV aqui, ó, separado por vírgula, CVE. Então eu seleciono ele vai aparecer já aqui esse arquivo CSV marcado aqui. O que mais que eu tenho que marcar aqui? Substituir aqui, ó. Marca essa opção e executa. Ao você executar, ele vai processar esses dados aí e já vai trazer dentro da nossa tabela UF todos os dados que eu preciso aqui dos estados para dentro dessa tabela. Aqui, replace, ok. Então a gente vai entrar aqui só para visualizar a tabela UF. Quando a gente clicar nela aqui, já vai ter aparecido aqui, ó, todos os estados aqui que estavam lá na nossa planilha. Já aparece automático aqui, não preciso fazer mais nenhum procedimento a não ser esse. Então eu clico aqui e eu já consigo ver todos os dados que eu cadastrei. Então, com isso, com a nossa tabela feita e preenchida, a gente volta aqui na outra tela, Visual Basic,
O nome da minha combo box aqui é cb-change. Então, dentro do procedimento initialize, duplo clique aqui, eu vou adicionar uma consulta. Então, aqui eu tenho a consulta, somente consulta que retorna os dados aqui para minha list view. Daí eu criei uma nova variável global dentro do módulo 2. Aqui eu criei uma consulta 2, porque eu tenho que usar duas consultas dentro da mesma macro. Então eu criei uma consulta 2, só para evitar erros aí. E dentro, com essa consulta 2, eu crio essa conexão chamada consulta 2, o comando vai pegar da tabela UF que a gente criou, e a consulta 2 vai usar esse comando SQL, que é apenas a abertura dessa tabela aqui, com travamento somente de leitura. Então, com a minha tabela, eu limpo primeiro a minha combo e vou executar um looping igual ao looping que eu faço para preencher uma list box aqui. Então, eu vou partir até o fim dos meus registros, end of file, e vou adicionando a DD item, a consulta 2, 0, porque é a primeira coluna sempre referência dela é 0. Então, ele vai se movimentar dentro desse registro, movendo o cursor Move Next, aqui sempre percorrendo todos os itens até chegar no final da nossa tabela, preenchendo cada linha que ele percorrer com um novo item no nosso combo box. Ele preenche, continua o código, fecha as duas consultas, limpo as variáveis consulta e desconecto do meu banco de dados. Então, quando eu executar o meu formulário aqui, e essa ação que já incorporei aqui no Initialize, ele vai jogar os dados para minha list box e vai preencher também minha combo com as informações que a gente lançou aqui dentro dessa tabela diretamente importada do Excel aqui para o MySQL. Então vamos lá executar, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos dar um play aqui, abrir o nosso formulário, a consulta foi feita, colocou 9 registros, só que a questão de passar os registros aqui, desistir daquilo, não ia ter utilidade e estava dando muita complicação. E aqui, ó, nossa tabela preenchida, nossa combo, desculpa, preenchida. Uma dica aqui é que quando você for criar uma combo que você vai importar dados de fora, para você evitar que seja preenchido erros, que dê erros aí, que você só consiga selecionar os itens que estão dentro dessa combo, é você marcar a opção Style dela, Style, vamos chegar aqui, ó, Style, para a opção 2 aqui, você deixa, por padrão ela vem drop down combo, mas você deixa aqui drop down list. Então, com essa opção selecionada, você só vai conseguir selecionar registros e digitar valores que fazem parte dessa combo. Então, eu não consigo editar qualquer coisa que ele não vai aceitar. Ele vai aceitar apenas itens que eu tenho aí. Serve também porque quando eu digito um P aqui, ele já vai direto para os P's ou a letra selecionada. Então, facilita a busca dentro de uma combo. Então, pessoal, esse vídeo, parte 7, era só para mostrar como adicionar dados dentro de uma combo box e como importar dados, como a gente viu no início do vídeo aí, importar uma tabela ou dados que eu tenha numa planilha no Excel para dentro de uma tabela dentro do MySQL, apenas salvando esse registro como .csv separado por vírgulas e importando lá diretamente no nosso servidor aí que hospeda o nosso domínio aí, fazendo essa importação aqui através da opção importar. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!